Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é cabeça. Hoje nós vamos falar sobre a experiência de morar no exterior. Eu sou Carmen Lúcia Goube, eu sou psicóloga clínica escolar e doutora em psicologia pela UFRJ. Hoje a gente tem como convidada a Renata e eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e a gente vai falar um pouquinho como é essa experiência, como é a gente viver numa pátria diferente da nossa, né? Pode se apresentar, Renata. Você está aqui há quantos anos? Então, eu me chamo Renata, né? Sou psicóloga de formação. Nasci em Belém do Pará. Vivi no Brasil até os meus 30 anos. Eu estou com 45, ou seja, um quarto da minha vida eu moro na Alemanha, em Berlim. Vim para cá sem filho, sem família. Vim sozinha, né? Mas vim porque tinha um namorado que já morava aqui, que é brasileiro, que é de Belém, e vim ao encontro dele, vim para investir numa relação, vamos dizer assim. E me identifiquei muito, gostei muito de morar aqui, acabei ficando. Fui ficando, já são 15 anos. 15 anos, já tem filhos, né? Tenho 2 meninas. 2 meninas, né? Então, o que eu acho que é importante a gente colocar, né, sobre essa questão de viver no exterior é porque existem algumas fantasias, né? Ai, deve ser muito, muito, muito legal ou deve ser muito, muito difícil. E a gente hoje está num mundo planetário. Claro que ele sempre foi um planeta, né? Mas a gente tem essa mobilidade muito maior, a gente tem muito mais facilidade de estar aqui e ali. Hoje a gente trabalha em todos os lugares do mundo, se a gente quiser, sem sair de casa, né? Ou saindo de casa. E eu acho que essa visão mais transcultural, ela vem trazendo para a gente uma possibilidade que eu acho que há anos atrás, até quando eu era adolescente, era quase que impossível. Era caro, era uma coisa assim, uma realidade só para poucos, né? E hoje a gente pode se aventurar, né? Mas eu queria perguntar para você assim, você veio porque para investir no relacionamento e tal, quais foram as coisas assim que mais te chamaram a atenção quando você chegou aqui? Se tinha alguma diferença muito grande, né? Enfim, é um outro país, é uma outra cultura, não é um país que a gente chama de primeiro mundo. Qual foi a sua impressão, assim, como é que você chegou aqui? Então, eu vim e acho que a primeira coisa que me chamou a atenção e o que, ao final das contas, foi o que me fez ficar, foi a liberdade, né? Assim, a sensação de segurança e a sensação de liberdade, que era uma coisa que a gente sabe que falta muito no Brasil. Coisas simples, o mais simples, que é cruzar uma cidade de bicicleta, por exemplo. Eu fiquei, uma coisa impressionante que eu vi, eu estava falando até com a minha neta, com a Bebel, falei, gente, a rua é escura de noite, as luzes são meio, né, meio esmaecidas assim. Eu acho que se a gente estivesse andando numa rua dessa, assim, no Rio, a gente já estava em pânico, né? E é uma coisa que a gente carrega com a gente durante muito tempo. Eu sei que não é a temática do podcast, mas eu lembro de carregar esse medo, essa coisa de olhar para trás e de atravessar a rua. De agarrar a bolsa. De agarrar a bolsa, de me afastar se via uma pessoa vindo na minha direção. Isso eu carreguei comigo por muito tempo, né? E a partir do momento que eu ia vendo que essa realidade ficava mais distante de mim, foi quando eu fui, né, ganhando confiança e me sentindo cada vez mais em casa, realmente. E pensando, cara, esse realmente é o meu lugar. Esse foi um dos maiores motivos que me fez ficar, né? Diferenças culturais são muitas, a gente sabe. Inicialmente, eu lembro que essa coisa da pontualidade, de você ter que... 7-1. Exatamente. Isso ficava muito no background, né? Como é que eu posso dizer isso? No consciente, vamos colocar assim, e a lembrança de que eu não poderia cometer aquele erro, que aqui a diferença é muito grande se você chega a 5 minutos ou se você chega a 10 minutos de atraso. Isso realmente
faz No uma Brasil é o diferença. contrário, né? Pois é. Você chega Então, na hora, o pessoal já... Epa! essa é uma das coisas assim que inicialmente marcou muito para mim, mas que eu me adaptei. Eu me adaptei. Agora, eu acho assim, a gente também fala muito que é muito. É uma coisa meio romântica, eu escuto as pessoas falando, ah, você tá morando fora, que beleza, né? Nunca mais você vai voltar, nunca mais. Nem volta. E cada país tem a sua especificidade, suas coisas boas, suas coisas ruins, né? Você sente falta de alguma coisa no Brasil? Eu sinto. Assim, vida de imigrante ela é sempre difícil. A gente deixa muita coisa para trás, eu diria. Você deixa carreira, você deixa amigos, você deixa a família, você deixa as pessoas que vão te indicar para estar num emprego melhor. Você deixa diversas coisas que fazem diferença no final das contas, né? Aquelas pessoas que te conhecem, que te indicam, que os teus registros de infância, tudo fica ali, né? A rede Então, de apoio também, a né? rede de apoio, então tudo isso me fez falta. Se eu entendi a tua pergunta direito, Não, com certeza. Agora, assim, e outra coisa também que, assim, eu observo aqui é que a vida, você no Brasil, você tem algumas facilidades muito grandes. Mesmo que você não tenha muita grana, você tem, vamos dizer assim, um conforto, entre aspas, maior com relação assim, a serviço de casa, porque você tem sempre alguém que você possa chamar, ou você tem restaurante, aquilo, tudo. E aqui a vida é um pouco mais dura nesse sentido, né? assim, te sendo bem honesta, esse também foi um dos motivos pelo qual eu quis ficar, porque eu não vou dizer que é um lugar perfeito, porque não é, a gente sabe disso, existe pobreza na Alemanha, existe diferença social na Alemanha também, não tão alto quanto o Brasil, mas nesse sentido, a questão de como o Brasil se coloca com relação aos serviços, com relação ao que você toma de responsabilidade para você, isso para mim sempre foi algo que me incomodou, né? Porque tem uma subalternidade muito grande em quem faz o trabalho para você, E né? não só isso, significa que as diferenças são muito grandes, né? Uma Então, desigualdade muito bizarra, né? A gente tem isso demais. e isso para mim foi mais um dos motivos. Ok, aqui eu vivo na simplicidade, ok, aqui eu também não tenho carro, aqui eu também uso transporte público, aqui eu também tenho que cumprir as minhas 8 horas de trabalho e arrumar minha casa e cuidar dos meus filhos. Então Renata, entendo que isso é muito mais complicado, é muito mais difícil, é uma realidade distante da nossa. Vou mentir que não sinto falta, vou mentir que muitas vezes não pensei, ai, como eu gostaria de ter alguém. Senti, claro que senti, mas ao mesmo tempo eu sinto de alguma forma que a minha responsabilidade social, vamos colocar assim, ela não é nem responsabilidade social, mas o meu local se igualou um pouco mais na sociedade com relação à forma como eu vivo, né? E não estou romantizando isso, né? Não, eu entendo, porque na verdade a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil, né? A gente tem classes sociais muito marcadas, né? E a gente vê que para algumas pessoas a vida é muito fácil nesse sentido, para outros é muito dura. Mas assim, eu acho que aqui é mais democrático nesse sentido, né? Porque todo mundo tem que fazer tudo, né? Exatamente. Todo mundo tem que fazer tudo. Mas a gente às vezes estranha, né? Pela coisa da diferença cultural, eu acho que muito em relação ao comportamento, né? Eu estou falando de uma opinião que eu tenho. Agora, eu não sei se essa questão dos comportamentos diferentes, essa cultura diferente, né? De uma coisa mais dura, de uma coisa mais rígida, né? Se isso faz diferença para você. E o que você vê assim, de diferente, né? Entre a nossa cultura e a cultura, no caso, alemã. Né? Só para colocar assim, eu tenho muitos pacientes fora do Brasil. Não exatamente só na Alemanha, mas eu tenho em outros países. E a gente vai vendo que cada país tem sua característica. Uns são mais abertos, outros mais fechados, uns mais dramáticos, mais emotivos, outros mais sérios, mais flexíveis, mais racionais. Né? Então, o que você identifica assim, como elementos que realmente marcam mais essa cultura e como foi sua adaptação para isso? A gente
A gente falou um pouquinho sobre isso, né, agora. E para mim, já que eu estou aqui há 15 anos, né, para mim ainda já ficou um pouco mais difícil de fazer essa identificação. Mas essa questão das vestimentas, né, do quão confortável as pessoas caminham aqui, ou o quão pouco... A moda fica de férias, né? Exatamente, o quão pouco importa a sua aparência, quão pouco importa se você está maquiada, se você não está maquiada, até o contrário, né? Existe uma contracultura nesse Mas você acha que isso é sentido. Berlim mesmo, ou a gente está falando da Alemanha como um todo, ou você é mais cara de Berlim? Não tem como falar da Alemanha como um todo, porque os comportamentos é como o Brasil, né? Cada região tem uma especificidade, um comportamento. Algumas são mais religiosas, outros são menos. Berlim, ele é um berço, vamos dizer assim, do alternativo. Sempre foi. Né? Da década de 20 era assim, antes do nazismo. Foi a última cidade da Alemanha a cair para o nazismo, vamos colocar assim. Então sempre foi uma cidade que comportou Bem eclética, né? essa coisa alternativa. E é uma cidade também que tem muito estrangeiro, né? Que a gente já não consegue mais ler a Alemanha em si. Mas você ainda assim encontra obviamente, muito alemão. E o comportamento do alemão de Berlim, ele é bem específico, tanto que existe uma palavra para isso, que é o Berliner Schnauzer, que é o mau humor do berlinense. E que muitas vezes eles nem percebem que isso Mas a gente percebe. A gente percebe. Acontecem coisas, né? A gente vai no supermercado e aí você faz uma pergunta para o atendente. No Brasil, as pessoas te chamam de querida, de amor, minha linda. De minha linda. Aqui a pessoa, né? Só falta... Eu sempre comparo com... É quase um cachorro, né? Vindo para cima de você. Aí você pensa assim, não, mas para lá. Por que essa pessoa está com raiva de mim? Por que ela está brigando comigo? E aí, quando você responde, a pessoa ela se assusta, porque ela nem percebe que ela falou para você daquela forma, né? Teve uma coisa engraçada que aconteceu comigo já como mãe. Num grupo desses WhatsApp de escola, uma mãe respondeu de uma forma bem grosseira para mim numa pergunta que eu tinha feito. E eu perguntei de volta para ela. Mas o grupo de WhatsApp não foi feito para a gente tirar dúvida. Eu não estou entendendo por que né, você está retornando para mim com uma forma tão agressiva. E ela falou, não foi isso que eu quis dizer. Não leve para o pessoal. Eu só estava respondendo essa pergunta. Então, para ela era uma coisa natural. E para mim era tipo... Gente, essa pessoa foi agressiva comigo, grosseira comigo. Então, é muito um elemento deles mesmo. É a forma deles se comunicarem. A língua é muito diferente da nossa. A forma como a língua é estruturada também. E aí ajuda com que haja essa forma deles. Eu já tive uma experiência também, quando uma vez eu estava no mercado, esperando a minha filha, e ela estava demorando, e a gente estava experimentando óculos, ficava assim do lado de fora. E eu e minha mãe, a gente botava óculos, tirava óculos, botava, tirava. E aí chegou uma hora que eu falei, bem, eu acho melhor a gente comprar, né? Então a gente foi lá, escolheu um, ela escolheu outro, a gente foi lá no caixa, pagou, voltou, e tá ela demorando, a gente pega, bota o óculos de novo, tira o óculos de novo. E aí saiu um alemão de dentro do carro, e começou a falar, em alemão, né? Eu falei, gente, o que houve? Ele falou assim... Aí eu falei, fala inglês, eu não tô entendendo nada. Ele falou assim, você não pode roubar. Eu falei, mas eu não tô roubando. Deus. Ele falou assim, tá sim, eu tô vendo. Eu falei, não, eu não tô roubando, olha aqui a nota fiscal. Não adiantou nada. Ele foi lá dentro, foi falar com a mulher do caixa. Aí ela falou, não, ela pagou. Aí ele saiu, né, e foi embora. Então, assim, eu acho que tem uma certa vigilância sobre a conduta ser uma conduta correta, né? Eu não, assim, na hora a gente levou um susto, né? Mas eu acho que tem a ver com essa coisa de, talvez até de funcionar bem, porque não é só o governo, a polícia, ou sei lá quem que tem que ficar tomando conta de você. A própria população, ela vigia você para que você tenha uma conduta, né, dentro do correto, né? Isso, assim, eu não vou falar... Eu tenho duas histórias que são engraçadas com relação a isso. Uma, eu estava com um amigo, com a minha filha, saindo de um parque e tinha uma grade
caída no chão. E a grade, a gente passou por cima da grade ao invés de dar a volta, ou de fazer qualquer coisa assim. E um guarda de uma propriedade privada viu a situação, chamou a polícia e falou: eles derrubaram a grade. E a polícia veio e disse: olha, a gente vai ter que processar vocês por dano à propriedade privada. E Martina, minha filha, começou a chorar. E a gente viu umas pessoas que estavam sentadas ali e falamos: olha, nós não derrubamos a grade. Nós apenas passamos por cima da grade que estava no chão. Você pode perguntar para aquelas pessoas que estão ali, que elas viram toda a ação, né? E aí a polícia foi lá, perguntou para ele, e as pessoas disseram: não, realmente não foram eles que derrubaram a grade. Então, é uma forma dessa coisa da vigilância, realmente, que você acabou de falar. E a outra, que não tem a ver com a vigilância, mas tem a ver com uma característica dos alemães, que é a impaciência, que, assim, acontece muito. Uma vez eu sentei com meu ex-marido numa mesa de restaurante e a gente estava comemorando porque a gente tinha acabado de conseguir fechar um contrato de um apartamento super legal que a gente ia morar. E enquanto a gente estava conversando, né, a moça veio, entregou os cardápios para a gente. E aí a gente abriu o cardápio e continuou conversando sobre o apartamento. Aí ela veio a primeira vez, que é a tal da eficiência alemã, né? Ela perguntou: vocês já escolheram o que vocês vão beber? Ah, não, ainda não escolhemos o que a gente vai beber nem comer, porque tem um formato disso também, né? Quando você chega no restaurante. Não escolhemos ainda. E aí ela foi embora, passaram 5 minutos, ela voltou. Vocês já escolheram? Ah, não escolhemos ainda. Ela apontou no cardápio e disse: você vai comer isso e você vai comer isso. Fechou o cardápio, foi embora e ela realmente trouxe aquela comida. Então, a gente ficou lá, ok. Então, né, a gente não estava realmente preocupado com a comida, a gente estava mais preocupado em conversar. Então, ela trouxe a comida, a gente comeu mas foi engraçado, porque isso no Brasil aconteceria nunca, né? Nunca. Eu estava com uma prima, a gente contando sobre essas histórias, a gente estava com uma prima no mercado e ela estava falando no telefone e ela fazia um zigue-zague, sabe? Ela ia falando de um lado para o outro, e parece que tinha uma via, né? Um caminho do cara ir com carne e ela ia, quando ele ia passar para o lado de cá, ela ia para o lado de cá. Quando ele ia passar para o lado de cá, ele ficou tão desesperado, ele começou a xingar tanto. E tem assim, essa coisa mais organizada, né? Porque eu acho que também é uma vantagem e também tem a desvantagem da gente não ser dessa cultura e a gente também estranhar, né? Mas eu queria te perguntar, por exemplo, teve a pandemia, né? A pandemia deixou a gente, deixou todo mundo trancafiado. Como é que foi ficar durante esse lockdown todo aqui dentro, né, de um apartamento, dentro da sua casa, né, em outro país, né? Pra gente, assim, né, mais uma vez, isso é uma experiência muito individual. A gente teve muita sorte, porque nós moramos num edifício onde tem várias crianças da idade das minhas filhas. Nós fechamos um combinado com os nossos vizinhos, que não entrariam crianças de fora do prédio e que, enquanto nós estivéssemos saudáveis, as crianças poderiam utilizar o jardim. Então, tem um jardinzinho pequeno e lá a gente ficou em comunidade, utilizando aquele espaço. Tem muita floresta perto da minha casa também. Então, a gente ia para a floresta, na floresta era tranquilo. E eu acho que o mais difícil para a gente foi a combinação do trabalho e a escola, né? A combinação do trabalho e a escola. Você tem que fazer as 8 horas de trabalho. Eu tenho 2 filhas em idades completamente diferentes. Uma delas em idade escolar, em que a gente tinha uma programação para seguir de escola, e uma outra que não tinha idade escolar. Então, arrumar atividades para essa criança muito pequena fazer, enquanto uma mãe trabalha, um pai trabalha, uma criança em idade escolar estuda. Isso foi o mais difícil para a gente. Mas nós tivemos muito apoio, que é engraçado, né? A gente sempre fala que alemão é muito fechado, mas eu acho que eu penso em dois momentos diferentes da Alemanha para mim, que é antes de eu ter tido filhos, em que eu não tinha absolutamente nenhum amigo alemão, e a Alemanha depois de ter filhos,
que é quando as crianças entram para a creche, e na creche, eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu foi, né, de um pai falar para mim: olha, minha filha adora brincar com seu filho, vamos nos encontrar depois da creche. Eu fiquei tão chocada com aquilo, foi uma coisa tão inesperada para mim. Eu digo, gente, alemão fala com pessoas estranhas, alemão convida você para ir à casa dele. Olha que interessante, ok? Já sei que tem uma janela aí para fazer amigos, né? Eu acho que você está falando assim, por exemplo, eu moro numa cidade que é colonizada por alemães e suíços, né? Então, ela tem assim uma coisa mais fechada, entre aspas, enquanto você não conhece as pessoas. Mas do momento que você conhece e você começa a conviver, é tranquilo. Mas quem vem de fora e chega lá sempre estranha muito, né? Então, eu acho que traz até comprometimentos para a vida psíquica até da pessoa, né? Sim. Você acha que o fato de estar em outro país pode, às vezes, deixar as pessoas, né, contribuir para assim, para a saúde mental, assim, algum dano na saúde mental, você não fica bem, você precisar de ajuda. Quando você precisa de ajuda, o que que você faz, né? Como é que funciona isso, né? É pesado, sim. Existe, sim, com certeza. É, eu e alguns amigos que são estrangeiros, a gente fala muito sobre isso, né? Primeiro que você tem que estar em vigilância o tempo inteiro para não esquecer que você está num outro lugar, né? E que esse outro lugar tem uma cultura e que tem muitas vezes você precisa andar também, né? Para que você tenha essa entrada cultural, você também precisa mudar o seu jeito, né? Você não pode ser o brasileiro que fala alto, Garçado. que muitas vezes, né, passa do limite de dentro da sua casa, vamos colocar assim, e se coloca para fora, da mesma forma como você está dentro da sua casa, que é dentro da sua própria cultura. Então, eu acho que existe esse peso, existe um peso de você se provar o tempo inteiro, né? Existe um peso de você saber que você é estrangeiro, que as pessoas também te enxergam dessa forma, né? Porque de alguma forma, não sei se a gente se veste diferente, Não, se é o nosso identifica na mesma trejeito, hora. existe uma identificação muito clara de que você é estrangeiro. Então, tem vários aspectos que mexem com a nossa questão emocional e psicológica, sim. Eu tenho observado, por exemplo, que muitas pessoas que estão fora do seu país, do Brasil, né, e procuram a gente, procuram justamente porque né, um psicólogo brasileiro ele tem uma ancoragem dentro da tua cultura, dentro daquilo que você experimentou, que você cresceu, então ele consegue estar falando com alguém que entende como ele se Claro, constituiu, né? Como é que esse psiquismo, né? Porque ele não é uma coisa solta, é uma coisa que está, claro. né, ancorada dentro de uma cultura, dentro de um tempo histórico, né? Então, assim, é interessante a gente ver isso. E aí eu fico pensando quanto que eu vejo também que tem uma rede de apoio bacana dos brasileiros aqui, né? Sim. Né? A gente vê, eu lembro da ajuda que vocês deram, né, na época que a Luísa teve, às vezes, doente, Bebês. né, e aí um vai ajudando o outro. Mas você acha que isso compromete, né, e você acha que as pessoas ficam muito sozinhas? Como é que é essa coisa desse isolamento cultural, né? Como é que é isso, assim, para você? Olha, assim, vou te falar um pouquinho como eu me senti inicialmente, né? Inicialmente, quando eu cheguei, eu já vim com uma pessoa brasileira, vamos colocar assim, porque o Rodrigo é brasileiro. Então, essa solidão de vir sozinha para um país, sem conhecer ninguém, eu, Renata, não senti. Mas, obviamente, que sinto por outros caminhos, né? Sinto por outros lados. No começo, por conta de estar com uma pessoa brasileira, eu não quis me juntar a brasileiros imediatamente. Mas quando eu resolvi, né, quando eu já aprendi a língua, né, foi o momento em que eu disse: ai, agora eu estou preparada para procurar o meu próprio povo, porque
Por mais que eu tivesse o Rodrigo, o sentimento de não pertencimento era muito grande. E claro que isso abala a gente psicologicamente, né? E aí fui em busca da minha galera, né? Não é, eu sempre falo isso, né? Não é qualquer brasileiro, não é qualquer pessoa que seja do seu próprio país que se aproxima de você e que você consegue também fazer uma amizade instantânea, né? Tem que ter aquela conexão que essas pessoas seriam suas amigas no Brasil também, vamos colocar assim. E isso vira realmente a nossa rede de apoio, né? São as pessoas que a gente busca para conversar sobre os problemas, ou são as pessoas que a gente busca Para celebrar, né? para celebrar com a gente as coisas boas também. Não que a gente não esteja integrado e que não convide alemães, e que não convide pessoas internacionais. Sim, claro que sim. Mas a gente fala do pega para capar, né? Na hora do pega para capar, que você realmente precisa de alguém que entenda as suas referências culturais, Exatamente. que entenda de onde você vem, né? Que você não tenha essa solidão, que é uma solidão muito mais profunda do que a simplesmente de estar com alguém ao seu lado, que é de alguém saber de onde você vem, quais são as suas origens, são os amigos brasileiros, não tem jeito. Porque eu acho que tem essa coisa, né, de você ter internalizado um modus operandi, né, um jeito de funcionar, um jeito de entender a vida, de enxergar a vida, que me parece que entre tantas coisas que a gente fala no Brasil, mas o Brasil tem uma leveza muito grande, né? A gente percebe que o brasileiro, ele é leve. Você vê no aeroporto, né, quando você vai sair ou quando você está chegando, sei lá, não sei o quê, tudo bem, galera. Os caras estão brincando entre si. Você chega com todo mundo sério. Eu cheguei em Portugal, o que você vai fazer em Portugal? Eu não vim para Portugal, eu só estou passando por aqui. Então, assim, e assim, uma coisa muito, muito mais dura do que a gente tem, né? Então, assim, eu queria te perguntar também que recomendação, o que você diria para alguém que está vindo morar aqui, está vindo morar fora do país? Que conselho você daria, que recomendações você daria? Eu acho que chega de cabeça aberta, né? Sem muita expectativa do que pode ser legal e do que não pode ser legal. Porque às vezes você espera que algo seja muito incrível e vira uma situação oposta para você. E às vezes o oposto. Você chega, né, pensando, ai meu Deus, eu vou me sentir muito sozinha, vai ser muita solidão. E na verdade você encontra um mar ou tão aberto de possibilidades, né? E com tantos detalhes e com tantas nuances diferentes que eu diria que espera para ver. Eu acho que é uma experiência, assim, na minha opinião, assim, importantíssima, inclusive no momento que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão tão polarizadas, estão dentro das suas próprias bolhas, que quando você viaja e você vai morar em outro lugar, que você precisa aprender a lidar com o diferente. Aí talvez você possa fazer um grande exercício de tolerância, porque eu acho que é isso que a gente tem vivido muito, né? Como se. E eu acho que isso aí não tem nada a ver exatamente com o que a gente está falando, mas com os algoritmos, com essas coisas que nos aproximam, né? Que as mídias, a inteligência artificial vai nos direcionando para lugares muito artificiais, onde não existe contrariedade, né? E que na verdade a gente está vendo que não há nada disso, mas que está contribuindo muito para a gente acreditar que existe um mundo ideal e quem não pertence àquilo ali sai fora. Então, acho que as experiências de intercâmbio, as experiências de morar em outro país, trazem uma grande contribuição para a sua humanidade, né? Para você desenvolver sua humanidade, sua capacidade de lidar com o outro, né? Porque eu acho que só assim, né? Só você tendo a experiência com o outro e aprendendo mesmo, não, isso aí é da cultura, isso aí não é pessoal, né? Que você vai, né? Eu tive uma amiga que, muito antes de eu morar na Alemanha, ela morou na Espanha, e eu devia ter uns 23 anos de idade. Ela disse para mim, eu perguntei para ela, por que você voltou da Espanha para o Brasil, né? E ela olhou para mim e falou, porque todo lugar no mundo é um lugar no mundo. Né? Mas como assim? Né? Eu acho que eu era muito nova, então para mim foi muito difícil de entender aquilo. Depois de estar morando uns 5, 6 anos na Alemanha, eu consegui entender o que ela quis dizer.
né? Todo lugar no mundo a gente vai encontrar as coisas boas, as coisas ruins, as diferenças. A gente vai ter expectativas que vão ser, acho que superadas, que não vão ser, como chama isso? Frustrados. Não vão ser encontradas, né? Podem ser frustradas. Podem ser frustradas, você vai ter as suas dificuldades, você vai ter os seus momentos de superação. E aí eu consegui entender, eu digo, cara, ela tem razão. Todo lugar no mundo é um lugar no mundo. Você acaba escolhendo aonde você vai morar por uma junção de fatores, mas não necessariamente porque o lugar é perfeito, porque isso não existe. Eu acho que isso é importantíssimo, porque a gente vê muita gente falando, você... nossa, o que você está fazendo no Brasil? É muito bom sair daqui, né? Vai morar fora, não volta nunca mais. Uma visão nossa brasileira, do brasileiro, de muita desvalorização do seu próprio país, né? Claro que tem um monte de problemas, mas ele tem os problemas que são do Brasil, né? E aqui tem os problemas que são da Alemanha, que são os outros do Canadá, né? E outros tantos países, né? Que realmente são diferentes. E que eu acho que é isso aí. Eu acho que quando você está fora, você consegue entender que, na verdade, é uma experiência, né, de aprender e evoluir e que ser cada vez melhor, porque eu acho que é isso que você faz quando você vai se ampliando enquanto pessoa, né, independente do país que você está. Então, eu queria te agradecer pela sua contribuição, foi muito legal, tá vendo? A gente bater esse bate-papo, eu acho que contribui para muita gente que pensa em vir, gente que às vezes não aguenta ficar, porque espera que seja de um jeito, é de outro. Então, assim, a expectativa, acho que é isso que você falou, tem que ficar muito aberto. Eu deixo aí para você fazer sua despedida aí, suas considerações finais, né? Para a gente encerrar nosso podcast. Eu te agradeço. Para mim foi gostoso, é a primeira vez que eu participo de um podcast. E o que eu posso dizer é que se as pessoas têm o desejo de morar fora, de fazer essa experiência, que façam, para que possam ter a própria experiência delas e retornar. Nunca é algo, não é um fracasso, né? Ficar não é um fracasso, não é uma fortaleza, não é... acho que a única questão é você se encontrar, né? Como a gente falou, nenhum lugar é perfeito, nenhum lugar vai ser perfeito. É apenas uma questão de escolha momentânea. Nada é para sempre, né? Então, retornar, ficar, isso não tem muita diferença no final das contas. O importante é você vir e fazer a sua experiência. É isso aí, eu acho que a gente tem que recomendar as pessoas que possam, em algum momento da vida delas, experimentar um outro país para poder, inclusive, valorizar seu próprio país, né? E valorizar você mesmo, né? Enquanto pessoa. Concordo. É isso aí, gente. Então, agradeço a você também, Renata. Muito obrigada pela sua participação. E vocês estão convidados para o próximo podcast. Aguardem, que vai ser show. Beijo!